Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Mateus capítulo 6, e versículos 19 e 20. Jesus ordenou para não se acumular tesouros na terra. A primeira igreja cristã era, na verdade, uma comunidade cristã e tudo o que arrecadava distribuía entre os próprios membros. Com o tempo, a igreja foi deixando essa prática e tornou-se totalmente capitalista, ou seja, igreja e líderes ricos e membros pobres. Dízimos e ofertas para Deus ou para a igreja existem desde que há culto ou adoração. Abel e Caim levaram ofertas ao Senhor, Abraão e Jacó foram dizimistas, e a lei de Moisés estabeleceu como ordenança os dízimos e vários outros tipos de ofertas. Davi e Salomão foram grandes ofertantes. Jesus não desautorizou essa prática, mas ordenou aos discípulos que fizessem milagres e pregassem gratuitamente. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Aliás, Jesus durante o seu ministério tinha até tesoureiro. Porém o dinheiro era para as despesas básicas de Jesus, dos apóstolos e de suas missões, não para acumularem. Nem Jesus nem os apóstolos acumularam riquezas aqui na terra. Os discípulos tiveram a chance, pois logo na fundação da igreja tiveram, através da conversão e batismo, a adesão de 5.000 membros. Ora, da forma que os novos discípulos eram gratos a Deus, entregando aos apóstolos tudo o que possuíam, os mesmos poderiam ter comprado para si casas, barcos, navios, fazendas, etc. Mas, pelo contrário, eles dividiram o dinheiro com todos os que tinham necessidade. Alguns vão argumentar que Abraão era muito rico, que Salomão possuía muitos tesouros, esquecendo-se de que Jesus ordenou expressamente a seus ouvintes para não acumularem tesouros aqui na terra. Portanto, se alguém julga que segue a Jesus, não pode ao mesmo tempo, contra as palavras do próprio Jesus, evocar qualquer outro como modelo para justificar sua própria ganância. Aqui estamos falando da igreja, e para isso não há maior modelo do que o próprio Jesus, seguido dos apóstolos. A primeira igreja cristã em Jerusalém no primeiro século é o que se pode chamar de comunidade cristã, de fato. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45. A partir do século III, o cristianismo, como Igreja Católica, dominou toda a Europa e outras partes do mundo, fazendo exatamente o que Jesus ordenara para não fazer. Entre outras coisas, acumular riquezas aqui na terra. Hoje, é uma das instituições mais ricas do mundo. Os cristãos, no entanto, não mudam de vida à medida que a igreja acumula riquezas. Pelo contrário, ficam mais pobres. A igreja protestante, pentecostal, neopentecostal, etc., via de regra, grande crítica da igreja católica no passado, segue atualmente o mesmo caminho. O Deus Mamon assumiu o lugar de Cristo. Tanto é verdade que pouco se fala hoje nas igrejas sobre Cristo ou sobre o que ele pregou. A igreja evangélica nasceu junto com o capitalismo e tornou-se com o tempo também capitalista. Atualmente, pregação e adoração são faturadas e pagas na véspera. Eu pergunto, esses mercadores da fé acreditam realmente que um dia vão se encontrar com Jesus? Então há uma grande chance de Jesus dizer: afastai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Os precedentes históricos da igreja mostram que os discípulos criaram uma comunidade cristã de fato. Não possuíam um templo próprio, apoio oficial, registro, mas tinham amor e praticavam as palavras de Jesus. A igreja dos meus sonhos é aquela que examina a vida e os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos e procura pô-los em prática.
Com relação ao dinheiro, este não é dos líderes, pastores, bispos, apóstolos ou do clero, mas de toda a comunidade cristã. Aguarde nossa próxima postagem, A Igreja dos Meus Sonhos, parte 2. Fique com Deus.